Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a classificação do Real Madrid para as semifinais da Copa do Rei da Espanha, uma classificação que foi com emoção. Nos últimos segundos dos acréscimos já do segundo tempo, um jogador da base do Real Madrid entra e marca o gol que classifica o time do técnico Carlo Ancelotti para as semifinais da Copa do Rei da Espanha. E vamos falar sobre isso neste vídeo. Se você está por aqui e ainda não está inscrito, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like e, claro, os comentários por aqui. Foi na emoção, foi nos últimos segundos, viu? Já nos acréscimos do segundo tempo, quando o Real Madrid conseguiu a classificação para as semifinais da Copa do Rei da Espanha. Um gol marcado por um jogador da base que fazia apenas o seu terceiro jogo com o time principal, Gonçalo, atacante de 20 anos, que entrou no segundo tempo e, faltando 30 segundos para terminar a partida, marcou o 3-2 para o Real Madrid, em cima do Leganés, gol que classificou o Real Madrid para as semifinais da Copa do Rei da Espanha. Uma classificação agônica de um Real Madrid que começou dando a sensação de que podia dominar o jogo e ter, em teoria, uma classificação muito mais fácil do que foi. Primeiro sobre a escalação, o dia 1 do Real Madrid sem zagueiros para escalar, não tinha Rüdiger, não tinha Laba, não tinha Militão. O Ancelotti foi com a dupla de zaga do time da base, foi com Raúl Asensio junto com Jacobo Ramón, que fez o seu segundo jogo no time principal do Real Madrid, a primeira titularidade dele. E deu para sentir que ele estava fazendo a sua estreia, porque foi dele um dos erros que levou o Leganés a marcar um dos gols. Apenas 4 jogadores que devem ser titulares nos 2 próximos jogos do Real Madrid foram titulares nessa partida. Fede Valverde, que atuou na lateral direita porque Lucas Vázquez estava com problemas, segundo Carlo Ancelotti. Raúl Asensio, que deve ser um dos zagueiros titulares do Real Madrid nas próximas partidas. E Rodrigo, que foi titular de novo no ataque do Real Madrid. E ainda Tchouaméni, que nesse jogo jogou como volante, mas que nas próximas partidas deve voltar a jogar na zaga. Inclusive, Ancelotti disse na entrevista coletiva depois do jogo que o Tchouaméni estava muito feliz de jogar em sua posição, mas que ele falou, não fique tão feliz assim, porque no próximo jogo muito provavelmente vai ter que mudar de novo de posição e voltar para a zaga. Um Real Madrid bastante misturado, bastante reserva, digamos assim, com apenas esses 4 jogadores titulares no time que começou a partida contra o Leganés. Um Real Madrid que, como de costume, começa não tão bem nos seus jogos, aqueles 15 primeiros minutos da partida do Real Madrid são sempre complicados. O jogo começou com 2 defesas do Lunin, mas logo aos 13 minutos, já a primeira finalização do Real Madrid conseguiu se impor logo um pouco antes do que costuma fazer nos jogos, a primeira finalização do Endrick, que foi titular nesse jogo, inclusive marcou o segundo gol do Real Madrid na partida. O primeiro gol do Real contou com a participação também de brasileiro. Rodrigo deu assistência para Luka Modric abrir o placar. O Rodrigo, que foi o melhor jogador do Real Madrid no primeiro tempo, continua vivendo uma grande fase. O Rodrigo, que depois dessa assistência no gol, chegou a 7 assistências na temporada, são 13 gols e 7 assistências, ou seja, 20 participações em gols em 31 jogos do Rodrigo até aqui, sendo que 15, 10 gols e 5 assistências foram nos últimos 13 jogos dele em campo. No primeiro tempo, o Rodrigo, inclusive, jogou pela esquerda, onde ele tem rendido melhor nos últimos jogos com o Real Madrid. Deu assistência para o Luka Modric e o segundo gol do Real Madrid foi do artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei da Espanha, Endrick. 3 gols em 3 jogos, ele tinha marcado 2 gols contra o Celta de Vigo no jogo das oitavas de final, que classificou o Real Madrid para esse jogo de quartas de final, e marcou hoje de novo o Endrick, que aproveitou um rebote dentro da área e marcou o segundo gol do Real Madrid na partida. O Endrick, que é o segundo jogador do elenco do Real Madrid com menos minutos nessa temporada, mas é impressionante como ele aproveita os minutos que ele tem. Ele já marcou em todas as competições com o Real Madrid, são 3 gols na Copa do Rei, onde ele é o artilheiro, 1 gol na Champions e 1 gol no Campeonato Espanhol, os campeonatos que ele disputou, porque é Intercontinental, Supercopa da Espanha e Supercopa da Europa, ele não teve minutos. Então, em todas as competições que ele jogou, ele marcou. E são 5 gols, o Endrick é o 6º jogador com mais gols do Real Madrid nessa temporada, tá atrás do Mbappé, do Vinícius, do Bellingham, do Rodrigo e do Fede Valverde.
mas chama atenção porque ele é o segundo jogador com menos minutos e o sexto com mais gols na temporada com o Real Madrid. O Endrick marca a cada 80 minutos pelas estatísticas oficiais que ele está em campo. Fica o destaque, foi a terceira titularidade do Endrick, a segunda na Copa do Rei em 3 jogos. Ele também teve uma titularidade no jogo contra o Lille na Liga dos Campeões. O Endrick que aproveitou os minutos que teve em campo, dos jovens que estão no elenco principal, talvez tenha sido o que mais tem aproveitado, deixando de fora os jogadores da base que atuaram nessa partida contra o Leganés. Parecia que o Real Madrid ia ter uma partida, em teoria, tranquila, mas aí vem o pênalti sofrido por Jacobo Ramon, que fazia a primeira titularidade dele no time principal do Real Madrid, um jogador da base que o Ancelotti passa a contar agora como quase que o terceiro zagueiro desse time principal do Real Madrid, né? Raul, Asensio, Tchouaméni e Jacobo Ramon devem ser os 3 zagueiros que o Ancelotti deve ter à disposição. Ele colocou a mão na bola dentro da área. Não foi um jogo muito bom do Jacobo Ramon, mas também tem que levar em consideração que foi a primeira titularidade dele com o Real Madrid em um jogo que já valia uma classificação, já era uma eliminatória. O Ancelotti quis deixar isso bastante claro na entrevista coletiva. Ele acaba botando a mão na bola e o Leganés faz o 2-1. Depois, numa lambança entre os jogadores da área defensiva do Real Madrid, a bola desvia de um e acaba batendo no Mendy, um chute do jogador do Leganés. O Leganés chega aos 2-2, empata a partida no segundo tempo. E aí o Real Madrid vai para cima e começa a produzir ofensivamente. No segundo tempo, o Vinícius Júnior, que tinha ficado no banco de reservas, ele não treinou com o Real Madrid em alguns dias dessa semana. O Ancelotti deu 45 minutos para o Rodrigo, começou como titular, e depois 45 minutos para o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior entra bem no jogo, produz muito ofensivamente, é o principal ponto de produção ofensiva do Real Madrid na segunda parte, acaba sofrendo muitas faltas por parte do Leganés, recebe um cartão amarelo, são 11 cartões amarelos do Vinícius nessa temporada com o Real Madrid. Na temporada passada inteira ele recebeu 11 cartões, é um dos pontos. Inclusive a gente viu imagens do Modric reclamando do Vinícius em determinado momento do jogo. Não dá para entender exatamente qual é a jogada, porque são alguns relances de televisão. A gente provavelmente vai ver mais imagens em relação a isso. Um Vini muito irritado em campo pelas faltas que vinha sofrendo e acabou recebendo cartão amarelo por reclamação. Depois do jogo, inclusive, o Ancelotti foi questionado sobre essas falas do Modric, que pareciam que foram em direção ao Vinícius. Repito, a gente não tem todas as imagens ainda à disposição, e o Ancelotti só disse que o que o Modric falar tem que ouvir, porque ele é um cara muito experiente dentro do elenco do Real Madrid. Vinícius foi o principal produtor de ações ofensivas no segundo tempo. Um Real Madrid que foi fazendo substituições. Ancelotti tirou Mendy, colocou Fran Garcia, colocou Ceballos em campo. O único que ele não tirou de campo foi o Fede Valverde, que jogou na lateral nessa partida. Muito provavelmente a gente vai ver o Fede Valverde jogando como lateral. Lucas Vázquez hoje, segundo o Ancelotti, não estava bem fisicamente. Mas mesmo ele estando bem, o Fede Valverde é um muito bom lateral. É verdade que o Real Madrid perde um muito bom meio-campista, mas acaba tendo um cara que ajuda muito na defesa. Vamos ver para os próximos jogos qual vai ser a posição do Valverde. Vai depender muito de se o Camavinga vai retornar ou não. O Ancelotti disse na coletiva que espera que ele retorne para os próximos jogos. Vamos ver se isso vai acontecer. Um Tchouaméni, que dessa vez jogou de volante, não jogou de zagueiro, mas sofreu também ali naquela posição. É um jogador que tem sido muito questionado quando joga na zaga, mas também está sendo muito questionado quando joga como primeiro volante. Não foi um bom jogo do Tchouaméni em geral, que, como eu disse, na próxima partida deve voltar a jogar na zaga. Um Real Madrid que produzia muito ofensivamente, teve bola na trave do Brahim, mas só conseguiu encontrar o gol no segundo tempo. Nos 30 segundos finais, o Brahim Dias cruzou uma bola e o Gonçalo acertou uma cabeçada que classificou o Real Madrid 3-2 no placar. Não precisou ir para a prorrogação. Contra o Celta de Vigo nas oitavas de final tinha ido para a prorrogação e o Real Madrid conseguiu essa classificação. O Gonçalo, que muito vai se falar dele, é um dos destaques da base do Real Madrid. Ele joga no Real Madrid B, no Real Madrid Castilha, que está atualmente, se eu não me engano, foram mudando os nomes, na 4ª divisão
do futebol espanhol e é um jogador que tem 19 gols em 21 partidas com o Real Madrid Castilha. Ele chegou aos 20 gols nessa temporada em 22 jogos, agora marcando o seu primeiro gol pelo time principal, ele que fez 3 jogos com o time principal do Real Madrid. É um recurso que o Ancelotti pode aproveitar e num jogo de hoje que ele não contava com o Mbappé e o Bellingham, que foram poupados nessa partida, acabou aproveitando o Gonçalo, que foi muito importante nessa classificação do Real Madrid para as semifinais da Copa do Rei da Espanha. Destacar que os jogadores da base que jogaram hoje, Gonçalo, importantíssimo, Jacobo Ramon, ainda mostra inexperiência, né? Segundo jogo dele com o time principal. E Raul Asensio, que já está se mostrando um zagueiro mais experiente, já são, se eu não me engano, mais de 20 jogos com o time principal. A gente tem pontos positivos e negativos. Na entrevista coletiva, o Ancelotti falou: não dá pra gente exigir que os garotos da base, que estão subindo agora, entreguem tudo, mas eles têm sido importantes e muito provavelmente, se o Real Madrid seguir vivo em todas as competições, vão ser importantes no decorrer da temporada, principalmente no sistema defensivo, que hoje também foi um problema para o Real Madrid. O Real Madrid é um time que tem muitos jogadores que marcam muitos gols e, portanto, não tem dificuldades no sistema ofensivo, mas sim tem dificuldades no sistema defensivo. E esse é o principal problema, pensando no jogo contra o Atlético de Madrid, que vale a liderança do Campeonato Espanhol no sábado, e pensando na eliminatória contra o Manchester City na Liga dos Campeões. Vamos ver o que o Ancelotti nos prepara para os próximos jogos do Real Madrid, quais os jogadores da base que serão utilizados, mas o jogo contra o Leganés mostra que alguns estão mais prontos do que outros, mas que o Ancelotti pode contar com os jogadores para as próximas partidas do Real Madrid. E para quem chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, sempre aquele pedido, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like aqui e os comentários por aqui, eu volto para mais vídeos nessa semana. Porque, como eu disse, a semana está pegada. E no sábado tem Derby de Madrid, um jogo sempre tenso e que vai liderança do Campeonato Espanhol. Claro, vai ter prévia, vai ter pós, vai ter tudo aqui no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.